Olá, eu me chamo João Pedro e hoje vamos estar aqui apresentando o nosso trabalho, cujo tema é manejo de irrigação em pequenas propriedades rurais. O nosso grupo é composto por mim, Rafael Salomão, Rafael Ferreto, Geovan e Arthur. Então vamos estar iniciando aqui o tema. Bom, todo mundo sabe que a irrigação, é uma técnica, é um sistema que traz muitos benefícios, para o meio rural, seja tanto para jardinagem, para o pequeno, médio e grande produtor. Tem sido nos últimos anos aí um sistema e técnicas que vem crescendo e estando presente cada vez mais, seja em qualquer propriedade rural, pois traz muitos benefícios, e até economias. Entretanto, ela tem que, por ela ser muito benéfica, ela também tem que ser encarada com seriedade, visto que uma irrigação mal planejada, ou mal manejada também, ela traz desperdício de água, você irrigando muito o solo, você pode tirar uma boa parte da sua cultura, aí o crescimento tático não pode ser grande, pode matar a planta afogada. Enfim, é um sistema muito benéfico, entretanto que tem que ser manejado com cuidado, E os métodos e ferramentas inovadores da irrigação nos dias de hoje, eles têm sido cada vez mais presentes, A tecnologia hoje está cada vez mais presente, no meio rural. E para o pequeno produtor, na propriedade de pequeno porte, não é diferente. Apesar de que está presente com menos frequência, devido a condições financeiras dos produtores, mas já tem bastante. Visto que esses métodos, eles são econômicos e aumentam bastante a produtividade do pequeno produtor, e também ele acaba comprando um tensiômetro ou um aspersor, ele gasta um pouquinho a mais, mas ele consegue economizar com água e produzindo mais. Então, no final das contas, acaba sendo benéfico para ele, Ele só gastar um pouco no início, mas logo após a primeira, segunda ou terceira safra, ele consegue ter uma boa renda já e pagar essas ferramentas que ele adquiriu, E também ele pode adquirir essas ferramentas, em financiamento oferecidos pelo governo, ou então por empresas privadas que tem bastante projeto aí, que nós sabemos que o produtor pode comprar equipamentos, sistemas por um preço legal que não vai pesar no bolso dele, Bom, aqui eu vou falar agora sobre os aspectos para um bom uso, dessa irrigação. Entre os aspectos que impulsionam a melhora dos sistemas, de irrigação, está a preocupação com a conservação dos recursos hídricos, e aspectos indesejáveis ligados ao solo cultivado, como a lixiviação e percolação de nutrientes agrícolas. Então, ou seja, para você ter um bom uso da sua irrigação, você tem que ter um solo que seja favorável ao seu uso, A sua lixiviação do solo não pode ser grande, O solo tem que ter nutrientes ali para poder a planta adquirir, mesmo sendo bem irrigado, mesmo que você irrigue bem, se não tiver nutriente suficiente, não vai adiantar de nada. A aeração do solo também tem que ser boa, a infiltração da água tem que ser uma infiltração boa, depende da sua cultura, às vezes tem que ser uma alta, uma baixa, e isso vai depender bastante do seu tipo de cultivo. Mas no geral, para pequenos produtores que mexem mais com hortaliças, o solo tem que ser um solo não muito compactado, com a grande disposição de matéria orgânica e com a irrigação média. Não precisa ser uma irrigação alta, uma irrigação, por exemplo, por gotejamento ou por aspersores, microaspersores, é ideal para um produtor de pequeno porte, E visto que a água, dessa forma, a eficiência do uso da água na agricultura é fator relevante para conservar os recursos hídricos, da estrutura do solo.
É o que eu estava falando anteriormente, né? Tem que ter um bom uso de água, tem que ter equipamentos necessários para evitar desperdício, para você economizar e também acabar não desperdiçando água e denegrindo o ambiente em questão, né? Aí um equipamento importante aqui, né, que todo o pequeno produtor tem que ter é um tensiômetro, né? O tensiômetro ele é uma ferramenta muito utilizada, né, para medir a tensão matricial em tempo real, né? Ele também é um sensor, né? Ele é equipado com um sensor responsável por medir a tensão matricial da água do solo e indica a força com que a água está retida no solo. E o tensiômetro é fundamental, pois o orçamento do pequeno produtor, como eu falei, é pequeno, é baixo, né? E com a partir do tensiômetro você consegue ver é, o quanto de água está passando, se está passando água a mais ou água a menos, então você consegue evitar desperdícios, né? E extremamente importante para o pequeno produtor. Bom, apesar dessa toda tecnologia estar presente nos dias de hoje, ainda há muitos pequenos produtores que não querem usá-la por medo de dar errado, ou às vezes até por falta de condição mesmo, ou por apenas ignorância mesmo, né? De pensar que os métodos convencionais são mais efetivos, né? Então isso é um grande problema, talvez o maior problema até de hoje para um pequeno produtor é a falta de conhecimento, né? Apesar de o mundo hoje estar bastante tecnológico, tem muito produtor aí que não usa esses métodos e acaba tendo uma baixa eficiência na cultura, né? Desperdiçando muita água. Ele poderia estar ganhando até um dinheiro considerável, mas pela falta de conhecimento com a irrigação, ele não consegue ter esses resultados, né? Bom, e opções não faltam, né, professora, para os sistemas de irrigação de pequenas propriedades, né? Depende muito da sua cultura, né? Mas há vários sistemas de irrigação para o pequeno produtor, né? Tem gotejamento, irrigação por superfície, aspersão, microaspersão. Então depende muito da sua cultura, né? Mas o que a gente vê aí nas propriedades pequenas aí o mais presente são os aspersores, né? Microaspersores e os de gotejamento, né? Esses de irrigação por superfície eu pelo menos não vejo bastante aqui na nossa região. São mais essas outras mesmo. Meu nome é Rafael Ferreto Londeiro e hoje vou falar um pouco sobre irrigação por superfície. O que é irrigação por superfície? A irrigação por superfície ou por sulcos, como também é chamado, é o tipo de sistema mais comum de irrigação por gravidade. Ou seja, para ele acontecer você precisa ter uma declividade, uma gravidade para essa água poder escorrer através dos sulcos. Ela pode ser usada para qualquer cultura ou tipo de planta, mas para economia de água, damos preferência para culturas de menor espaçamento, como hortaliças e grãos, como feijão e milho. A irrigação por sulcos é a distribuição de água através de pequenos canais, que são chamados de sulcos, paralelos às fileiras das plantas. Ela requer pequenas declividade e relevo da superfície uniforme, ou seja, não pode ser uma grande declividade, não pode ter excesso de declividade, porque pode acarretar pode acarretar erosão, porque com maior declividade a água vai escoar através dos sulcos com maior velocidade, com mais força. Se o canal não tiver nenhum revestimento, vai carregar mais partículas do solo e, consequentemente, vai gerar erosão. Mas, se tiver falta de declividade, ocorre a estagnação. O que seria essa água, por exemplo, num sulco ali de 100 metros? Essa água vai chegar ali aos 75, por exemplo, aos 50 metros e no resto ela não vai conseguir chegar porque essa declividade ela não vai ser tão acentuada assim para a água poder escorrer. O solo deve ser homogêneo ao longo do comprimento do sulco. Isso em relação à textura. Por quê? Porque o solo, por mais uniforme que seja, naturalmente apresenta variações em suas características físicas. A textura, por exemplo, no início do sulco pode ter uma textura ali mais argilosa.
A água vai escorrer, não vai ocorrer tanta percolação e ela vai passar mais de boa através desse canal. Mas ao longo, se essa textura mudar para uma textura mais arenosa, aí o que ocorre? Com a maior quantidade de macroporos nesse solo com mais areia presente nele, vai ocorrer maior percolação de água e você vai perder mais água e pode ser que essa água desses sulcos nem chega até o final do percurso do canal, ficando grande parte da sua plantação sem ser irrigada. É utilizado para irrigar espécies plantadas em linha. Necessita de mais mão de obra por unidade de área que outros métodos, então tem que ter sempre uma pessoa fazendo ali a sua manutenção. Os seus benefícios. Um dos principais benefícios é que não exige água limpa, ela não precisa ser limpa, ela vai estar escoando se não for um canal revestido, ela vai estar escoando por cima do solo, está levando detritos, sujeira, solo, restos de culturas, e isso não vai afetar. Outro benefício que não é afetado pelo vento e é o método de menor custo, dentre os outros métodos de irrigação, tornando-se uma alternativa viável aos pequenos produtores. Olá, meu nome é Arthur Rezende e eu vou falar um pouquinho de aspersor e microaspersor dentro do nosso tema, manejo de irrigação em pequenas propriedades rurais. O aspersor, ele trabalha numa área molhada, né? Enquanto os microaspersores trabalham numa faixa molhada. Os microaspersores já entram na irrigação localizada. É bem indicado a irrigação localizada para nas áreas de produção de frutíferas. Bom, os dois métodos são bem bacanas, mas se não bem dimensionados, eles podem trazer prejuízos. Por isso que o dimensionamento é muito importante para ajudar o produtor na tomada de decisão. Tanto a aspersão quanto os microaspersores, eles auxiliam o produtor na produção, mas se mal dimensionados pode acarretar prejuízo. Segundo a ONU, no ano de 2050, a população mundial chegará a 9 bilhões e 700 mil. Isso quer dizer que é 9 bilhões e 700 mil de bocas para alimentar. Então a gente terá que ser mais eficiente, teremos que produzir da mesma área, só que ter uma produtividade maior. Isso vem e com isso a irrigação ajuda bastante, né? Ajuda bastante a aumentar a produtividade. Resumindo, não adianta falar só sobre aspersão, sobre microaspersores. O que eu quero dizer aqui, deixar claro, é que independente do tipo, do manejo que a pessoa vai utilizar, porque também depende da cultura, quero dizer que o projeto tem de ser bem dimensionado para não acarretar prejuízo ao produtor e também que o produtor tenha consciência que esse projeto tem que ter manutenção. Não é só fazer o projeto e deixar lá e pronto, deixar 10 anos lá sem dar uma manutenção. E ter a consciência que o projeto ele precisa dar uma manutenção. E se for viável também, né? Se não for viável, não tem por que fazer o projeto. É isso aí que eu queria falar para vocês. Desde já, agradeço. Dando continuidade ao trabalho, eu, Geovan, fiquei responsável pelo sistema de irrigação por gotejamento. De uma maneira geral, o sistema de irrigação por gotejamento é fundamental, por ser um tipo de irrigação financeiramente bem viável e extremamente eficiente. Ele entra como micro-irrigação e tem o potencial de economizar água e nutrientes, permitindo que a água goteje lentamente para as raízes das plantas, acima da superfície do solo ou enterrada abaixo da superfície. Um bom exemplo para ser citado a respeito da irrigação por gotejamento são as hortas caseiras ou comunitárias. De uma maneira geral, uma fonte muito bacana de produção bem rentável de uma agricultura familiar são hortas, né? São os cultivos de hortaliças de uma maneira geral.
E o sistema de irrigação por gotejamento, ele facilita bastante o manejo, né, das hortaliças. Sem falar que ele é extremamente fácil de ser montado, é bem viável financeiramente. A instalação dele, em comparação com outros tipos de sistema, é muito fácil. Ele se encaixa perfeitamente em sistemas onde tem um grande declive, onde o terreno não é plano. E também, o outro viés, ele encaixa muito bem em um terreno plano. Então, é um sistema assim que é muito fácil de ser utilizado. Às vezes nem é necessário motor bomba ou alguma coisa do tipo. Então, de uma maneira geral, é isso. Sistema de gotejamento extremamente viável, muito usado e muito eficiente. Bom, eu sou Rafael Salomão. Eu vou falar aqui um pouco sobre a economia, quando se tem uma irrigação bem dimensionada, uma irrigação bem manejada, tanto economia em mão de obra quanto economia em recursos. Vou falar um pouco sobre os benefícios ao comércio nacional e local e também como isso muda a vida do pequeno produtor. Então, com relação à economia e mão de obra, uma irrigação bem manejada traz uma série de benefícios econômicos, tanto ao pequeno produtor quanto ao consumidor final. Pois quando o pequeno produtor gasta menos para produzir, o produto final vai chegar num valor menor também. E esse pequeno produtor vai gastar menos, porque utilizando de uma irrigação bem manejada, ele vai conseguir ter uma redução dos gastos. Pois atualmente o preço de insumos como adubo e defensivos está cada vez mais alto. Isso acaba tornando mais oneroso a produção para o produtor. Então, quanto menos ele usar esses recursos, mais lucro ele vai ter, mais lucratividade. Então, quando ele utiliza de irrigação bem manejada, bem dimensionada, vai reduzir a perda de nutrientes, tanto por percolação quanto por lixiviação. Além disso, a irrigação localizada, vamos supor que a de gotejo, pelo fato de que não ocorre o molhamento foliar, faz com que reduza a quantidade de doenças e também a severidade dessas doenças. Outra questão econômica que vale destacar é que acaba reduzindo a mão de obra quando você tem uma irrigação bem manejada, pois algumas propriedades pequenas acaba que o funcionário, o próprio dono, fica ali com a mangueira molhando as plantas uma por uma, aí acaba que você molha mais uma, molha menos a outra. E quando você tem uma irrigação bem manejada, bem dimensionada, não vai precisar por tanto tempo ter uma pessoa naquela área trabalhando com irrigação, pois você vai acionar, conferir se está tudo funcionando certinho e aí beleza. Ao final do tempo você desliga o sistema. Então você vai reduzir a mão de obra com molhamento. Outra questão que vai reduzir também é a mão de obra empregada em capinas manuais, que é o principal meio de eliminação de plantas daninhas em pequenas propriedades. Haja visto que na irrigação bem dimensionada e bem manejada, você vai procurar molhar sempre o sistema radicular das plantas. E com isso, ao molhar apenas o sistema radicular das plantas, ou seja, a área onde você está cultivando, você vai diminuir a área onde pode ocorrer plantas daninhas. E, consequentemente, você vai reduzir a área onde vai ser necessário fazer as capinas. Bom, com relação aos benefícios ao comércio, tanto nacional quanto local, temos que levar em consideração que a grande parte das frutas, verduras e hortaliças que são consumidas no Brasil são oriundas de pequenas propriedades. Então, o que acontece é que sem essas pequenas propriedades, essa cadeia não se sustentaria. Ou seja, se a gente não tivesse pequenos produtores trabalhando na fruticultura, na olericultura, aconteceria que a gente teria que importar esses alimentos essenciais. E isso acarretaria em um aumento significativo do custo. Não conseguiríamos ter também uma diversidade alimentar, o que acaba contribuindo para uma alimentação mais saudável. Pois sem essa produção, não seriam todos os alimentos que a gente conseguiria importar de fora do país. Isso acabaria acarretando sérios prejuízos à segurança alimentar nacional. Então, o pequeno agricultor, o agricultor que produz frutas e hortaliças,
ele tem uma importância muito grande para o comércio nacional. Sem ele, a segurança alimentar ficaria comprometida. Um bom exemplo disso você pode ver pelos benefícios locais. Quantas e quantas cidades do nosso interior aqui não têm hortas? Praticamente todas as cidades do interior possuem horta. E sem essas hortas, não seria possível consumir hortaliças frescas em todas as regiões. Imagine aqui para a gente, Nova Chavantina, se essa hortaliça não fosse produzida aqui, tivesse que vir de Goiânia. Algumas hortaliças, como alface, couve, rúcula, não chegariam aqui. São as principais hortaliças que os pequenos produtores produzem, graças à irrigação. Sem essa irrigação não seria possível produzir e não seria viável trazer essa verdura de fora, porque ela perde muito rápido, ela não suporta o calor, ela não suporta o transporte. Então acarretaria que, se chegasse aqui, chegaria num valor muito mais alto do que realmente a gente paga hoje. Quando falamos em como que mudou a vida do pequeno produtor rural devido ao manejo de irrigação, a um bom dimensionamento de irrigação, o pequeno produtor rural também, ele vai poder contar não só com essa segurança de saber que vai poder irrigar, mas sim com a segurança de ter uma previsibilidade, pois ele vai conseguir ter uma previsão de quanto ele vai colher, de quando ele vai colher e de o que ele vai colher. Utilizam da irrigação, por exemplo, eles não conseguem produzir em determinadas épocas do ano onde não chove. Já o produtor que utiliza de irrigação, a chuva para ele não é um problema. Sem chuva é até melhor para ele, porque ele consegue diminuir as doenças, diminuir as pragas e garantir uma melhor qualidade no produto dele. Então, o que acontece? Nos meses que não vai ter chuva, ele já sabe quais culturas ele vai colocar, ele já sabe quanto tempo essa cultura necessita ficar no campo, ele já sabe quanto de água vai precisar colocar. Outra coisa que mudou na vida dele, que pode ser considerada uma vantagem, é que ele também pode utilizar daí de uma fertirrigação. Então ele sabe quanto de adubo ele vai precisar para essa cultura e ele consegue colocar esse adubo na água. Então esse adubo vai chegar diretamente na raiz. Vai reduzir então muito a perda de adubo, coisa que ele tinha muito antes. Essas são as considerações que eu queria fazer e muito obrigado.